No dia 24 de fevereiro de 2022, o mundo inteiro parou, com os olhos fixos em uma única pergunta. Uma pergunta muito urgente. Vamos mergulhar fundo para entender as possíveis respostas. Por quê? Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Essa era a pergunta em todo lugar, e a resposta, como a gente vai ver, está bem longe de ser uma só. Na verdade, a questão aqui não é achar uma resposta única. É quase como tentar entender duas realidades que existem ao mesmo tempo, mas que não se conversam. Então, o que faremos agora é uma análise dessas duas narrativas centrais, que batem de frente uma com a outra, para tentar explicar o porquê de tudo isso, sempre olhando os argumentos de cada lado. Vamos começar então pela narrativa oficial do Kremlin. O argumento principal de Moscou, olha, não é de hoje, não. É uma preocupação com segurança que eles vêm construindo, há décadas. Para a Rússia, a história da OTAN depois da Guerra Fria é uma só: expansão. Uma expansão contínua, sempre na direção das suas fronteiras. Cada novo país do leste europeu que entrava na aliança era visto como mais um passo nesse cerco estratégico. E a possibilidade da Ucrânia, um país com uma fronteira imensa e laços históricos tão profundos, a ideia dela se juntar a essa aliança era para eles uma linha vermelha, inaceitável. E aqui a linguagem usada revela muita coisa. Os termos desmilitarizar e desnazificar, eles vão muito além de uma simples operação militar, sabe? Eles dão a entender uma intenção bem mais profunda, a de reestruturar completamente o Estado ucraniano, remover seu governo eleito, que a Rússia, sem nenhuma prova, classificou como ilegítimo. E para somar a essa justificativa, veio também a alegação de uma intervenção humanitária. A narrativa era de que estava acontecendo um genocídio nas regiões separatistas e que a Rússia precisava agir, proteger os russos que viviam lá. É fundamental notar que essa alegação foi muito contestada e foi feita sem que se apresentasse qualquer tipo de evidência que pudesse ser verificada. Ok, agora vamos virar a moeda e olhar a outra narrativa. Para a Ucrânia e para boa parte do mundo, essas justificativas da Rússia são vistas como um pretexto para uma agenda totalmente diferente. Na visão de Kiev, a história nunca foi sobre a segurança da Rússia. Sempre foi sobre a soberania da Ucrânia. O argumento deles é muito claro. Isso é um ato de agressão imperialista, uma tentativa de esmagar o direito de uma nação de decidir o seu próprio futuro, suas próprias políticas e, o mais importante, suas próprias alianças. E aqui a gente resume perfeitamente o coração do conflito. De um lado, tem uma potência nuclear dizendo que, para garantir a sua segurança, precisa de uma esfera de influência. Do outro, uma nação soberana defendendo seu direito básico de autodeterminação. Nesse confronto, esses dois princípios simplesmente não conseguiram coexistir. Mas, para entender a profundidade desse abismo, só geopolítica não basta. É preciso ir mais fundo, mergulhar na história. Ou melhor, nas interpretações radicalmente diferentes da história que alimentam esse conflito hoje. A base do argumento histórico da Rússia volta a mais de 1000 anos no tempo, lá na Rus de Kiev. Essa entidade medieval é apresentada como o berço, a origem comum de russos, ucranianos e bielorrussos. A partir dessa origem, a narrativa do Kremlin traça uma linha reta até hoje, defendendo que russos e ucranianos não são duas nações separadas, mas sim um só povo. Nessa visão, qualquer divisão é vista como uma anomalia histórica, algo artificial que precisa ser corrigido. A resposta ucraniana a isso, uma rejeição completa dessa tese. A ideia de que a Ucrânia moderna é uma construção artificial, um tipo de presente da era soviética, é vista por eles como uma negação deliberada de toda uma jornada histórica longa e própria. Para os ucranianos, uma origem incomum há 1000 anos não define o presente. Eles apontam para todos os séculos de história que vieram depois. Séculos em que a identidade ucraniana foi sendo forjada sob influências diferentes, como a da Lituânia, da Polônia, desenvolvendo uma cultura, uma tradição e, principalmente, uma língua própria e separada. E assim a gente chega ao ponto central. O que temos aqui não é um simples debate, é uma colisão. Uma colisão entre duas visões de mundo que não se conciliam e que, infelizmente, resultou em uma guerra. Essa tabela deixa a divisão bem clara, né? Onde um lado vê uma aliança hostil, o outro enxerga uma escolha de defesa. Onde um lado vê a história como um laço que une para sempre, o outro é ver como a prova da sua identidade única. São interpretações totalmente opostas sobre os mesmos fatos.
E talvez o ponto mais importante de todos seja este. Não estamos falando de um simples desacordo político que se resolve numa mesa de negociação. É um choque entre duas realidades, construídas sobre ideias opostas de segurança, de soberania e da própria identidade nacional. Cada lado age com base em uma lógica que, para o outro, é simplesmente incompreensível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta muito complexa. Quando o próprio passado vira o campo de batalha, quando a história é usada como uma arma, como é possível sequer começar a construir um futuro de paz?